Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. Hoje eu venho com as reações químicas mais importantes. Então você precisa saber dessas reações químicas se você quiser sair bem no vestibular, no Enem. Essas são muito importantes, porque às vezes em uma questão vai vir falando o tipo de reação que é, e se você não sabe como monta ela, você não consegue resolver o exercício. Então, o primeiro tipo que eu vou falar é a reação de neutralização. A reação de neutralização, ela é uma reação entre um ácido mais uma base formando sal e água. Então, por exemplo, eu tenho o HCl. Lembra que nós vimos que ele é um ácido diarrênio. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui, ó. Então, como ele é um ácido diarrênios, ele tem esse H. E o hidróxido de sódio é uma base também de diarrênios. O que vai acontecer? Não tem que formar sal e água? Água é H2O, né? Todo mundo sabe disso daqui. O que sobrou? Eu peguei um O e 2 hidrogênios. Faltou o cloro e o sódio. Então eu vou juntar os dois. Lembra que o metal sempre vem antes, então NaCl. Ok? Então, vamos fazer mais um, ó. Vai formar água, porque eu sei que é um ácido e é uma base. Então, água. E aí eu vou vir com o restante. Então, o restante ficou o alumínio e o SO4. Só que aqui nós temos números diferentes aqui embaixo, então nós temos que analisar isso aí também. Então olha só, esse 2 do H, nós podemos levar ele aqui para cima, fica assim, ó, é o NOx dos elementos. O hidrogênio está na família 1A e o SO4, nós vamos pegar o número que está aqui e vai ficar aqui em cima negativo, ok? O alumínio, a carga dele vai ser essa que tá aqui, ó, do outro lado. Então, Al3, sempre o lado esquerdo é positivo e o direito negativo. OH menos, tá? Porque menos 1 vezes 3 dá menos 3, aí a carga fica zero. Como eu vou juntar esses dois, ó, então vai ficar AlSO4. O SO4 é menos 2 e o Al é mais 3, então eu vou cruzar as cargas. Então esse 2 vai vir para cá, então eu vou colocar ele aqui, e esse 3 vai vir para cá. Então eu vou colocar o parêntese por causa desse 4 e 3, ok? Então esse é o sal formado. Então essas reações aqui de neutralização são muito importantes. Outro tipo de reação que nós temos são as relacionadas com a chuva ácida, tá? Então aqui, como nós temos um óxido que é ácido, quando ele reage com água, vai formar um ácido, tá? Então reação muito importante aí que cai em muitos Enem vestibulares. Então aqui, se eu tenho o SO3 ou o SO2, que é um óxido ácido, reagiu com água, ele vai formar o ácido sulfúrico, que é um ácido aqui muito forte, por isso que faz com que a chuva fique com um pH baixo, fique ácido. Então, o outro óxido é esse aqui, o NO2, que é o dióxido de nitrogênio. Ele reage com a água e forma, então, o ácido nítrico. Então, esse tipo de reação é muito importante, porque nós temos aí o exemplo da chuva ácida. Então, um óxido ácido reage com água e vai formar um ácido, tá? Outro tipo de reação muito importante é a reação de combustão. A reação de combustão é quando eu tenho um ametal mais o oxigênio. É comum nós vermos com carbono, tá? Mas não é só com carbono, pode ser outro ametal, por exemplo, o enxofre. Então, se eu tenho o elemento puro, então ele vai reagir com oxigênio e vai formar um óxido. Então aqui, dióxido de carbono, dióxido de enxofre. Agora, quando eu tenho uma substância composta, por exemplo, CH4, reagiu com oxigênio, já que aqui já é uma reação orgânica,
mas entra aqui na combustão também. Então, se eu tenho essa substância composta, reagiu com oxigênio, sempre vai formar, se a reação for completa, tá? Vai formar CO2 e água. Então, reação de combustão é muito comum cair em questões só falando assim, reação de combustão envolvendo o metano. Então, você precisa saber do metano e saber que se é uma reação completa, ele vai reagir com oxigênio e vai formar sempre CO2 e água, se for completa, tá? E outro tipo de reação que é muito parecida com essa daqui, que é importante demais também, é a oxidação. A única diferença aqui é que em vez de ser um ametal, nós vamos pegar um metal. Então, o metal vai reagir com oxigênio. Então, eu pego, por exemplo, o cobre com oxigênio, vai formar um óxido, tá vendo? Então, o sódio reagir com oxigênio, vai formar um outro óxido. Pode ser o ferro, tá? Reagindo com oxigênio, vai formar um óxido, tá? Nós temos outros tipos de reações também, mas essas aqui são as principais. Então, significa que se um exercício falar reação de oxidação, então você sabe que tem que reagir com oxigênio. Reação de combustão, vou reagir com oxigênio. Se for uma substância composta, forma CO2 e água, se for com carbono. Se for um ametal, então vai formar um óxido. Reação de neutralização, sempre um ácido mais uma base vai formar sal e água. E a da chuva ácida, eu tenho que ter um óxido ácido, vai reagir aí com a água da chuva, não é chuva ácida, então água da chuva, que vai formar aí um ácido. E tem que ser um ácido forte, tá? Se não for um ácido forte, então não gera chuva ácida. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e que guardem essas reações aqui e se saiam bem aí no Enem e nos vestibulares. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!